Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vamos tomar os nossos lugares, dar início ao nosso culto desta noite. Hoje nós estaremos fazendo o culto do dia da igreja perseguida. Na verdade, foi na semana passada, de acordo com o calendário da própria Portas Abertas, eles determinam todo ano um domingo para que várias igrejas ao redor do mundo tirem então um dia para cultuar ao Senhor e orar, intercedendo aí pela igreja perseguida. Nós fizemos um pouco diferente, ao invés de fazermos o domingo passado, que foi o nosso domingo de ceia, nós resolvemos prorrogar para esse domingo, até porque também durante a semana a gente pôde estar compartilhando aí algumas mensagens bem específicas relacionadas aí a Portas Abertas e também aos irmãos da igreja perseguida. E é sobre isso que nós iremos tratar nessa noite. Vamos orar neste momento, vamos agradecer ao Senhor pela semana que Ele nos concedeu e também pela oportunidade e o privilégio que Ele nos dá de podermos estar aqui mais uma vez reunidos no nome dEle. Vamos orar? Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, e Te agradecemos. Te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede na Tua presença. Também Te agradecemos pela semana, ó Pai, que o Senhor nos concedeu, semana, ó Pai, direcionada e abençoada pelo Senhor, e também, ó Deus, pelo privilégio e a oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez reunidos no Teu santo nome, como igreja, como corpo, como família, para juntos declararmos toda a Tua grandeza e majestade. Louvado, ó Pai, seja o Teu santo nome, pois só Tu és digno de todo louvor e adoração. Tudo que nós fazemos aqui, o fazemos única e exclusivamente, ó Deus, para a Tua glória. Pois foi para isso, ó Pai, que o Senhor nos criou, para glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, nos abençoe aqui com a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor esteja conduzindo, ó Pai, cada momento deste culto. Os louvores, as orações e principalmente a palavra do Senhor que será ministrada, ó Pai, ao nosso coração. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos. Aquilo, ó Deus, que o Senhor tem a tratar conosco nesta noite. Isso é o que nós, ó Pai, Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler aqui do verso 3 até o verso 14. Nesse texto, Jesus está aqui se referindo às coisas concernentes aos fins dos tempos. Mateus 24, a partir do versículo 3, diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Nessa noite nós vamos estar refletindo exatamente sobre
parte desse texto aqui, onde Jesus fala sobre o fim dos tempos, mas nós vamos tratar aqui sobre a questão, principalmente, da igreja perseguida, para que nós realmente estejamos orando e intercedendo para que o Senhor continue tendo misericórdia do seu povo, sustentando e fortalecendo a cada um deles. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Pedir para a igreja se colocar em pé e vamos juntos continuar adorando o nosso Deus. A esse Deus tão maravilhoso. Graça sobre graça recebi. Nós recebemos a graça do Senhor, que é o favor imerecido. Nós não somos merecedores de nada, mas pela graça do Senhor, Ele tem nos abençoado. Ele tem nos abençoado a cada dia. Amém? Louve ao Senhor com todo o seu coração. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, Senhor. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, Aleluia, Senhor Jesus. e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei No amor de Deus. no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, Senhor. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, Tão fraco e tão tão devedor, Senhor Jesus. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não é de sacrifício.
sacrifícios nos braços desse amor. Recebe o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Como é maravilhoso realmente saber que nós recebemos o amor de Deus. Esse amor que é tão grandioso. Nós não somos nada, mas por esse amor tão grandioso do Senhor, Ele nos fez filhos de Deus, os seus filhos, para juntos adorarmos e exaltarmos o Teu nome, para juntos realmente refletirmos o amor dEle aqui na terra. Tantas são as pessoas que realmente estão necessitadas da palavra de Deus, necessitadas desse amor de Deus. Um amor que é tão maravilhoso, que é tão grandioso. Nos grupos nós temos aprendido que nós temos que ser servos, discípulos de Jesus. E é isso que nós temos que ser aqui na terra, discípulos de Jesus. Falar e pregar do seu amor, falar e pregar do Evangelho, da palavra de Deus a essas pessoas que estão tão carentes desse amor de Deus, ou que realmente não conhecem da palavra de Deus. Então que realmente nós sejamos esses instrumentos usados pelo nosso Senhor Jesus para falar desse amor a essas pessoas. Amém? Glórias ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito por nós a cada dia. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e
de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai. Agradecer ao Senhor pelo teu amor, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado naquela cruz, Pai. Pelos nossos pecados, Pai. Pela vida de cada um de nós. Pai, peço que o Senhor possa estar nos direcionando, nos guardando, Senhor. Mas, Pai, possa estar nos usando também, Pai. Diariamente, Senhor Jesus, na vida daqueles que não te conhecem e na vida daqueles também que te conhecem, Pai, mas de alguma maneira se afastaram, Senhor Jesus. Ou que, devido às dificuldades, devido aos problemas da vida, Pai, vão pecando a fé. Mas que o Senhor possa nos usar na vida dessas pessoas, Senhor Jesus. Que nós possamos ser luz, Pai. Que nós possamos sempre deixar vivo quem é que habita dentro de nós. Que possamos morrer para nós todos os dias, Pai. Para viver sobre a Tua graça, Senhor Jesus, sobre a Tua direção. Pai, que essa noite, Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor capacite cada um de nós para entender e ouvir a Tua palavra, Pai. Mas a necessidade, Senhor Jesus, de falar do Teu Evangelho, Pai, para as pessoas que precisam, Senhor Jesus, para aquelas ovelhas que estão perdidas, Pai. Que o Senhor possa nos usar, que derrube todas as barreiras que nos impeçam, Senhor Jesus, de falar a Tua palavra, Pai. Onde quer que nós estejamos, onde quer que nós formos, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos usar. Sejamos luz, Pai. Que a graça do Senhor também, Pai, esteja sobre essa igreja, Senhor. Peço pela vida do pastor Fernando, que o Senhor possa estar usando ele essa noite, Senhor.
mas também possa usar a vida de nós, Pai, que vamos levar a palavra para as crianças, que a graça do Senhor também capacite cada uma delas, Pai, para entender e compreender a Tua graça, Senhor Jesus, o Teu amor pela vida delas, Pai, que elas sejam luz, Pai, futuramente, Senhor Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Os irmãos podem se sentar, amém. Amém, meus irmãos. Realmente não há, como a própria palavra diz, nenhum outro nome dado nos céus ou na terra pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Nós vamos tirar este momento para estar intercedendo. Hoje, em específico, vamos interceder pelos irmãos da igreja perseguida, mas vamos estar orando também, irmãos, pela vida de um missionário que foi morto durante essa semana. Foi compartilhado aí nas redes sociais, o corpo dele foi encontrado carbonizado dentro de um carro. A esposa já relatou que já foi constatado que realmente é o marido dela. Não sabemos quais os motivos, as razões, mas nós vamos orar pela vida da família, para que Deus console os corações, para que Deus continue fortalecendo e sustentando. Esse irmão está na glória, cumpriu com o seu papel, combateu o bom combate, e o Senhor o levou. Nós vamos também orar agradecendo pela vida do pastor Rodrigo. Hoje ele esteve renovando o visto dele, graças a Deus conseguiu, está tudo certo. Vamos continuar intercedendo ali pela obra que o Senhor tem realizado, através da vida do pastor Rodrigo, também da irmã Marina, e é claro também lá do pequeno Isaac. E também, irmãos, vamos orar por todos os irmãos que sofrem perseguições. Os irmãos terem uma ideia, são mais de 5.600 que são mortos por causa da sua fé. Mais de 5.200 são sequestrados e mais de 29.400 são vítimas de violência física e psicológica. Então, só para os irmãos terem uma ideia, o nível de perseguição que está no mundo aí fora. Aqui ainda nós temos certa liberdade para pregar, para anunciar e para falar da palavra de Deus. Mas há lugares, irmãos, em que não se pode abrir a boca, a não ser orar e pedir que o Senhor dê oportunidades de forma bem velada mesmo para colocar ali a palavra dele no coração daqueles que realmente precisam e necessitam. Então nós vamos orar intercedendo pela vida desses irmãos, dessas pessoas, para que o Senhor continue fortalecendo, sustentando e que eles continuem ali firmes na sua fé em Cristo Jesus, proclamando a palavra de Deus. Vamos orar neste momento? Ó Deus e Pai, nós somos gratos, ó Deus, por este nome poderoso e maravilhoso que é o nome de Jesus. O único nome, ó Deus, dado entre os homens, pelo qual nós devamos ser salvos. E, ó Deus, hoje nós estamos aqui, ó Pai, intercedendo pela vida de nossos irmãos e irmãs na fé, que sofrem perseguição por declarar esse nome, por reconhecerem, ó Deus, a sua fé em Cristo Jesus. Muitos, ó Pai, que são expulsos de seus próprios lares, pelos seus próprios familiares. Muitos, ó Deus, que são castigados, presos e mortos por causa disso. Ó Deus, nós intercedemos neste momento pela família, ó Pai, deste missionário, o irmão Francisco, que foi ali, ó Deus, morto de uma forma tão cruel. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, e que o Senhor sustente, ó Deus, a sua família, a sua esposa, que o Senhor esteja ali fortalecendo aqueles irmãos, para que eles continuem, ó Deus, pregando a Tua palavra, ó Deus, e mostrando, ó Pai, através da sua vida, o amor de Cristo Jesus. Também te agradecemos pela vida do pastor Rodrigo, da irmã Marina, pela obra que o Senhor tem realizado, ó Deus, na vida dos Teus servos, ali no Egito, ó Pai, onde eles têm ministrado a Tua palavra.
Obrigado, ó Deus, porque Ele tem feito a Tua obra, Deus, e o Senhor tem aberto ali as portas de oportunidade para que Ele continue exercendo, ó Pai, o ministério para o qual o Senhor o chamou. Que o Senhor continue sustentando, fortalecendo, guardando, ó Pai, a vida, ó Pai, dos Teus servos que ali estão, juntamente com todos os outros, ó Deus, que fazem esse trabalho, ó Deus. E todos aqueles, ó Deus, que fazem parte daquilo que nós conhecemos como igreja perseguida. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre o Teu povo. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, e a Tua palavra, ó Deus, continue sendo pregada com ousadia, com coragem, ó Deus, diante, ó Pai, das represálias que muitas vezes esses irmãos, ó Deus, têm sofrido. Estende as Tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos, ó Pai, essas vidas diante do Teu altar e clamamos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Quero convidá-los novamente a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Hoje eu quero falar um pouquinho justamente sobre a missão Portas Abertas e a igreja perseguida. Mateus 24, o texto que nós lemos logo no início deste culto, eu quero meditar aqui com vocês no versículo 9, que diz assim: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Segura aí Mateus e vai lá em Romanos, capítulo 12. Romanos 12, verso 21. A palavra diz: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, durante a semana, como eu disse, eu compartilhei aí através das redes sociais algumas histórias de países e também de pessoas que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Compartilhei ali também algumas histórias e motivos de oração. E é fato, irmãos, que a perseguição, seja ela como for, ela acontece na vida da igreja e do povo de Deus. Não há como negar isso. A Bíblia é muito clara em declarar que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A Bíblia já nos deixa claro de que se nós realmente queremos viver a nossa fé em Cristo, nós seremos sim perseguidos. E em nenhum momento Deus, na sua palavra, Ele disse que o seu povo estaria livre da perseguição ou das tribulações que existem neste mundo. Em nenhum momento Deus vai dizer que o povo dele está isento de passar por certas circunstâncias e situações por causa da sua fé. Muito pelo contrário, Deus sempre traz ali um alerta, advertência, Deus sempre traz ali a exortação de que aqueles que fazem parte do seu povo sofrerão perseguição, seja ela de que maneira for. Só para a gente entender um pouquinho, irmãos, creio que a maioria aqui conhece a missão Portas Abertas. A missão Portas Abertas, ela nasceu com o intuito de ajudar e apoiar justamente a igreja de Cristo, principalmente aqueles que sofrem aí perseguição por causa da sua fé em Jesus. A história de Portas Abertas, da missão Portas Abertas, começou lá em 1955, quando um jovem holandês ali, chamado Annie van der Beek, ele ficou, na verdade, conhecido como o irmão André. Talvez uma referência ali ao irmão de Pedro, que quando conheceu ali, encontrou o Messias, a primeira coisa que ele fez
foi justamente contar a respeito dessa boa nova. Aqui em João capítulo 1, verso 40, diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então esse amado irmão, que faleceu no ano passado, ele recebeu esse codinome de irmão André, possivelmente fazendo referência a André, irmão de Pedro, que compartilhava ali a sua palavra. Esse irmão então sentiu o chamado de Deus para servir ali os cristãos perseguidos. E bem no auge, irmãos, da chamada Guerra Fria, quando nós tínhamos ali aquela divisão entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, onde havia ali inclusive um muro separando esses dois países, esse irmão, ele com uma mala cheia de Bíblias, num fusquinha, aí Mateus, um fusquinha, viu? Ele num fusquinha, irmãos, encheu ali o fusquinha de Bíblias e um coração obediente, ele resolveu levar então a palavra de Deus para essas pessoas. Conta a história que quando ele estava para passar ali, aonde ele deveria atravessar o muro para passar pelo outro lado, onde ficavam ali os soldados, disse que os soldados o pararam. E ele então começou a orar a Deus, porque ele estava com um carro cheio de Bíblias, e se ele fosse pego, com certeza seria preso e até mesmo morto. Irmãos, ele orou a Deus para que Deus fizesse ali algo com aqueles soldados. E Deus fez, porque os soldados não conseguiram enxergar nada dentro daquele carro. Eles olharam tudo e não enxergaram as Bíblias dentro daquele carro. E aquele irmão passou para o outro lado e pôde então compartilhar a palavra de Deus. Assim começa, irmãos, a missão Portas Abertas desse irmão aqui. E essa missão hoje atua em mais de 60 países. Se você quiser conhecer um pouco mais em detalhes a história do irmão André, tem um livro que foi escrito, chama O Contrabandista de Deus. Ele ficou conhecido dessa maneira porque justamente ele contrabandeava Bíblias. Um contrabando bom, né? No bom sentido da palavra, porque ele contrabandeava Bíblias ali, levando Bíblias a lugares aonde ela não podia entrar. Então, se você quiser conhecer, eu até coloquei ali, o livro chama O Contrabandista de Deus. Ali você vai ter mais detalhes e testemunhos da história aí deste homem, desse amado irmão. Mas hoje, irmãos, são mais de 360 milhões de cristãos que enfrentam perseguição. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos é perseguido no mundo. A perseguição, ela é uma realidade nos 50 países que fazem parte ali do que nós conhecemos como a lista mundial da perseguição. E em mais de 26 países, também conhecido como lista de países em observação. Nos 11 primeiros países, irmãos, a perseguição ela é tida como extrema, ou seja, a maioria dos países mais perigosos para os cristãos se declararem ali a sua fé em Cristo Jesus. E a maioria desses países são países muçulmanos. Aqui eu coloquei a lista ali, acho que deve estar no próximo, dos 11 países mais perigosos para você viver a sua fé em Cristo. Só para os irmãos terem uma ideia, a Coreia do Norte, ela está em primeiro lugar nessa lista desde o ano 2000. Desde o ano 2000, a Coreia do Norte, ela sempre fica ali em primeiro lugar dessa lista, irmãos. Depois, se você quiser conhecer um pouquinho mais, ali ao fundo tem a lista completa dos 50 países onde a perseguição ela acontece. E aí eles colocam num nível extremo, moderado e ali um nível mais leve, vamos colocar assim.
Os irmãos terem uma ideia, o Egito, que é onde está o pastor Rodrigo, está em 35º lugar hoje. Mas ele já esteve ali também figurando um pouco mais para frente. Mas, irmãos, uma pergunta muito comum que as pessoas fazem é: quando começou a perseguição, afinal de contas? Aqui em Mateus capítulo 24, nós temos aqui Jesus saindo de Jerusalém. E ele ali se reúne com os seus discípulos para um tempo em particular no Monte das Oliveiras. Nós vimos aqui no versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Porque Jesus ele tinha ido ao templo e ali ao sair do templo os discípulos começaram a dizer a Jesus, mostrando a grandeza do templo reconstruído na verdade por Herodes, mostrando ali a maravilha que era aquela construção. E Jesus vai dizer: olha, não vai sobrar aqui pedra sobre pedra, tudo isso vai ser destruído. E isso, é claro, despertou a curiosidade ali dos discípulos de Jesus, e por isso, em particular, os discípulos, então, o questionaram. Jesus, então, responde algumas curiosidades ali dos seus discípulos a respeito dos fins dos tempos, e aí nós chegamos ao versículo 9, aonde diz: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nós sabemos, irmãos, pela história e tradição da igreja, que dos 12 apóstolos de Jesus, apenas um morreu de morte natural, que foi o apóstolo João, que recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Todos os outros morreram de formas trágicas. Depois, se você quiser, inclusive, conhecer um pouquinho mais da história dos apóstolos e das suas mortes, eu recomendo um outro livro chamado 12 Homens e uma Missão. Esse autor, ele foi meu professor no seminário, conhece muito de história, um dos melhores professores que eu tive de história de igreja. Ele escreveu esse livro chamado 12 Homens e uma Missão. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais também a respeito da vida dos apóstolos, do ministério dos apóstolos e como cada um deles morreu, eu recomendo que você também leia esse livro. Até mesmo Matias, que foi ali escolhido também para substituir Judas, foi martirizado por ser ali propagador do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, pense você o seguinte: os discípulos aqui estavam curiosos para saber sobre a vinda de Cristo e a consumação dos séculos. Nós temos visto, inclusive, no Evangelho de Marcos, uma expectativa que eles tinham em relação ao Messias, assentar no trono, trazer de volta a glória de Israel e voltar a governar todas as nações. Então, eu creio que não teria sido nada agradável para os apóstolos ouvirem essa declaração de Jesus, que diz assim: olha, vocês serão atribulados e vocês serão mortos. Vocês serão perseguidos em todas as nações por causa do meu nome. Você entraria numa jornada dessa, sabendo que o seu fim é a morte? Pense bem, aqueles discípulos estavam ouvindo de Jesus exatamente isso. Olha, eu estou dando uma missão a vocês, que o fim dela pode ser a sua morte. Na verdade, Jesus estava aqui prevenindo os apóstolos daquilo que estava por vir, aqueles que fossem fiéis. Como consequência aqui da fidelidade a Jesus, eles seriam perseguidos, hostilizados, passariam maus tratos, perseguições que inevitavelmente elas viriam. Mas a recompensa eterna em Cristo Jesus também seria certa. Irmãos, jamais a perseguição deve ser motivo de tristeza.
Muito pelo contrário. Perseguição por causa da sua fé deve ser motivo de esperança. Quando você vai aqui para 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, vai dizer aqui, olha: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Olha só, irmãos, perseguição por causa do nome de Jesus deve gerar esperança no nosso coração, e não tristeza. É interessante como muitos de nós ficamos atribulados por pequenas adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. A ansiedade, a preocupação e várias coisas que vêm ao nosso coração. Mas realmente, irmãos, nós não sabemos o que é sofrer uma perseguição. Porque se sofrêssemos perseguição no nível que esses irmãos que figuram nesses países aonde a perseguição é extrema, aí sim nós saberíamos quem realmente é crente e quem não é. Quem realmente tem a sua fé em Jesus e quem não tem. É interessante notar que a todas as 7 igrejas do livro de Apocalipse, Jesus sempre termina ali com uma promessa. Jesus, trazendo ali a carta àquelas igrejas, ele sempre vai terminar com uma promessa. Quando ele escreve aqui a igreja de Éfeso, ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A igreja de Pérgamo, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja de Tiatira, ele escreve dizendo o seguinte: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A igreja de Sardes: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A igreja de Filadélfia: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A igreja de Laodiceia: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então vejam vocês que a cada uma dessas igrejas que sofreram suas perseguições dentro do contexto em que eles estavam, Deus sempre deixou uma promessa. Mas a promessa é para quem? Ele diz ao vencedor. A promessa é ao vencedor, aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer, aquele que ficar firme, aquele que não desanimar, aquele que não desistir,
aquele que não apostatar da sua fé. Esses sim receberão as suas recompensas em Cristo Jesus. E para todos os fiéis, aqueles que forem fiéis até o fim, há a promessa de entrar no reino e desfrutar da presença gloriosa de Deus. Pois aqui em Apocalipse capítulo 22, verso 14, ele diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Irmãos e irmãs, assim que os apóstolos começaram o seu ministério de pregação do Evangelho, João e Pedro já foram presos. Foram ameaçados e foram ali maltratados. Logo que eles iniciaram ali o ministério de pregação e cura, eles já foram presos. Quando você vai aqui para o livro de Atos, capítulo 4, Atos capítulo 4, no verso 1, diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. E esses irmãos foram levados ali depois diante do Sinédrio, que era o local ali onde eram julgadas as causas, e ali então eles foram ameaçados de não falar mais no nome de Jesus, de não pregar mais no nome de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Pregaram a palavra. Eles pregaram a palavra, irmãos. E é interessante que, ao invés deles pedirem a Deus que os livrasse da perseguição, a oração que eles fizeram é para que Deus lhes concedesse intrepidez para anunciar a palavra enquanto o Senhor continuava operando sinais, prodígios e maravilhas. Aqui no capítulo 4, versículo 29, diz aqui, olha: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Irmãos, aqueles homens foram ameaçados. Aqueles homens foram ali apertados para que não falassem mais o nome de Jesus. O que você faria numa situação como essa? Senhor, me livra dessa perseguição. Senhor, me livra dessa situação. Não foi essa a oração que eles fizeram. Eles se reuniram ali juntamente com a igreja. E qual foi a oração deles? Senhor, olha para essas ameaças, mas nos concede a coragem para continuar pregando. Nos concede a intrepidez para continuar anunciando a tua palavra. E muitas vezes nós nos calamos diante de poucas coisas que nos acontecem. O primeiro mártir da igreja foi Estevão, que não era nem apóstolo, mas era um servo fiel, através de quem Deus operava ali sinais e maravilhas. Aqui no capítulo 6, versículo 8, diz aqui: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas,
e investiram, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Estevão, irmãos, um homem de Deus, fiel, pelo qual Deus operava ali maravilhas e sinais, foi acusado de forma totalmente desonesta. A palavra diz claramente que eles subornaram pessoas para mentir a respeito de Estevão, para que ele fosse condenado. E Estevão, ao ser indagado dessa circunstância, o que ele faz? Ele clama: Senhor, me livra dessa situação, me tira disso daqui. Não, irmãos, ele prega a palavra de Deus. Ele anuncia o evangelho de Cristo. E sabe o que acontece com ele por causa disso? Capítulo 7 de Atos. Quando nós vamos aqui no verso 54, diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Irmãos, olha, tamanha era a fúria desses homens. E o texto diz que eles estavam ali rangendo o dente de tanta raiva. Você já rangeu o dente de raiva? Pois era assim que esses homens estavam diante de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Morreu apedrejado, irmãos. Uma morte terrível. Eu fico imaginando cada pedrada que este homem deve ter levado. Em Atos, capítulo 12, nós temos o primeiro dos apóstolos. Aquele que estava inclusive presente quando Jesus fez o discurso, lá em Mateus capítulo 24, também sendo martirizado. Quando você vai aqui, no capítulo 12 de Atos, versículo 1 diz: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, estava ali quando Jesus havia dito: vocês serão perseguidos, as pessoas matarão vocês. Em Mateus, capítulo 5, lá no Sermão do Monte, Jesus, ele já estava prevendo o que aconteceria com todos aqueles que seriam seus discípulos e seguidores. Jesus já estava ali anunciando nas bem-aventuranças, porque ele diz assim: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês dos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. É interessante que Lucas também registrou o mesmo episódio que foi relatado em Mateus 24. No entanto, Lucas acrescenta um comentário sobre
quando os discípulos fossem levados perante as autoridades. Lucas vai dizer assim: mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Acabamos de ver isso na vida de Estevão. Ninguém conseguia contradizer o que Estevão estava dizendo, porque era o Senhor que estava falando por meio dele. Meu irmão e minha irmã, quando você for perseguido pela sua fé, por causa de sua fé, não tenha medo de falar de Jesus. Abra sua boca, porque é o Senhor que vai falar através de você. Jesus caminhou com os seus discípulos em toda a adversidade que se apresentou. E quando Jesus ele ora ali pelos apóstolos e por todos aqueles que seriam seus discípulos, segundo está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele vai dizer assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Veja que a oração de Jesus era: Pai, não tire eles do mundo, mas guarde-os do mal, proteja-os do mal. Muitas vezes, você que tem filhos, deve orar pelo seu filho, dizendo: Senhor, livre o meu filho. Você deve orar: Senhor, protege o meu filho. Na perseguição que ele passar, protege o meu filho. Foi essa oração que Jesus fez. Não peço que os tires do mundo, mas que sim, que os proteja do maligno. Irmãos, quando missionários visitam cristãos perseguidos nos seus países, eles têm apenas um pedido de oração que é muito comum. O pedido de oração deles, irmãos, não é para que sejam livres da perseguição. O pedido de oração deles é: orem por nós, para que haja o que houver, permaneçamos firmes na nossa fé. Essa é a oração que eles pedem, irmãos. Orem por nós, para que independente do que aconteça, nós continuemos firmes em nossa fé. Que lição para nós. Que ao sofrer adversidades, pedimos a Deus que nos livre delas. Quando na verdade deveríamos pedir que a nossa fé seja fortalecida em meio às adversidades. Meu irmão, minha irmã, essa é a realidade daqueles que vivem nos países mais perigosos para os cristãos. Porque eles são entregues. Eles são entregues para serem perseguidos pelos seus familiares, pelos seus amigos, por membros da comunidade e pelas autoridades locais. Muitos condenados à morte, perdendo a vida por amor a Cristo, assim como esse irmão. Não sabemos ali as motivações, a razão, mas ele perdeu a vida. O próprio Jesus, quando ele comissionou ali os seus discípulos pela primeira vez, ele já os havia advertido de que isso iria acontecer. Mateus capítulo 10, verso 21 e 22, diz assim, olha: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando Jesus comissionou os discípulos pela primeira vez, dando-lhes autoridade para curar e expulsar demônios, Jesus já disse a eles:
os da sua própria casa vão entregar vocês. Os seus próprios irmãos. Filhos se levantarão contra os pais e pais contra os filhos. O ódio, irmãos, parece ser a força que move. Principalmente extremistas de outras religiões. E realizam ali pressão e violência contra os seguidores da fé cristã. Paulo, escrevendo ali aos irmãos em Roma, no texto que lemos ali de Romanos capítulo 12, Paulo, ele incentiva que vivamos em paz com todos os homens. Ele vai dizer, naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos. Ele vai dizer que nós não devemos buscar a vingança. Muito pelo contrário, ele vai dizer, alimente o seu inimigo se ele estiver faminto, dê água a ele se ele estiver com sede. E aí ele finaliza dizendo, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É natural da nossa parte, irmãos, se nós levarmos um tapa na cara, automaticamente a nossa mão se levanta para dar outro. Mas a palavra de Deus diz que não devemos vencer com o mal, mas sim com o bem. O que Estevão disse quando estava sendo apedrejado? Ele orou dizendo, Pai, não lhes imputes esse pecado, perdoa-lhes. O que Jesus disse quando ele estava sendo crucificado? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Nossos irmãos e irmãs que vivem nos países perigosos para os cristãos, eles são focados em amar o inimigo. Eles têm como propósito de vida não retribuir a ninguém mal por mal, mas sim fazer todo o possível para viver em paz com todos, não se vingando. Pelo contrário, orando por aqueles que os perseguem, além, é claro, de ajudá-los e também socorrê-los. E nós, irmãos, que muitas vezes, apenas por ser contrariados, já nos irritamos e desejamos o mal para o outro. Você já parou para pensar que muitas vezes, só pelo fato da gente ser contrariado, a gente já fica irritado e já pensa o mal do outro? Os cristãos perseguidos no seu dia a dia, eles aprendem ali a colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Mesmo diante de sofrimentos e aflições que resultam da perseguição, eles experimentam a bem-aventurança que Jesus falou. Mesmo em meio à perseguição extrema, esses irmãos e irmãs conseguem experimentar a alegria de Cristo e a paz que excede todo o entendimento. Nós aprendemos com os nossos irmãos perseguidos que as perseguições são o cumprimento dos textos bíblicos. Jesus, os apóstolos e toda a Bíblia fala. Você quer seguir a Jesus? Então se prepare para ser perseguido por causa da sua fé. A perseguição, na verdade, é dirigida contra Deus e contra quem o servir e representar. E o mundo, irmãos, tem intensificado seu ódio a Deus. Mas como eles não podem atacar diretamente a Deus, eles atacam o povo de Deus. É isso que eles fazem. Quando Paulo disse na sua carta aos Gálatas, que trazia no seu corpo as marcas de Jesus, ele estava ali afirmando que ele havia recebido feridas que foram diretamente dirigidas a Cristo.
mas pelo fato das pessoas não conseguirem chegar até Cristo, então eles abusam daqueles que o representam. Assim como os cristãos da igreja primitiva, irmãos, iniciando ali com os apóstolos que foram perseguidos e mortos, também os nossos irmãos e irmãs na igreja primitiva, eles não reclamam disso. Pelo contrário, eles oram pelas pessoas que lhes fazem mal. E eu imagino que para nós não seja tão fácil entender por que os cristãos perseguidos não pedem para que a perseguição acabe ou que a pressão diminua, mas sim para suportarem e serem fiéis até o fim. Eu recomendo você, se você não faz isso, pega de vez em quando o site do Portas Abertas, que é direcionado especificamente para as igrejas perseguidas, e os artigos que eles colocam ali, sobre vários países onde os nossos irmãos estão sendo perseguidos. E vários motivos de oração que também eles colocam ali. Comece a se interessar, comece a buscar. E, irmãos, eu digo a você, que quando nós olhamos para esses irmãos, nós nos sentimos envergonhados. Eu, pelo menos, me sinto envergonhado. Porque ao olhar para a vida desses irmãos, eu digo, Senhor, e eu aqui reclamando do que eu tenho, enquanto aqueles irmãos muitas vezes nada têm. Que vergonha para nós. Eles servem de modelo, irmãos, e encorajamento de que é possível ter em nós a mesma atitude de Cristo Jesus. E você pode ser um parceiro desses irmãos e irmãs. E eu sei de pessoas aqui na igreja que já fazem isso. Você pode ser um parceiro da igreja perseguida, apoiando, fazendo a sua parte em resposta em favor desses cristãos que vivem nos países mais perigosos para os cristãos. Você pode estar orando pela vida desses irmãos. Você pode estar contribuindo, dando uma oferta e compartilhando, irmãos. De vez em quando eu estou em casa, eu pego algumas mensagens ali, alguns artigos, eu entro em Portas Abertas, e aí eu compartilho para que outros irmãos também tomem conhecimento e também estejam orando pela vida desses irmãos. São formas que nós temos, irmãos, de poder ajudar, de poder contribuir para que o Senhor continue fortalecendo a sua igreja e a vida desses irmãos que sofrem perseguição por causa da sua fé. A irmã Edith trouxe ali algumas revistas das Portas Abertas, não muitas, vai ser distribuída aí para algumas famílias, para que você tome conhecimento. E se você tiver interesse, depois entra lá no site da Missão Portas Abertas. Se você quiser assinar a revista para receber na sua casa e ter essas notícias, ou senão você pode simplesmente estar entrando no próprio site e ter ali todas as notícias que você puder ter a respeito da vida desses irmãos. Como eu disse, a missão Portas Abertas, todos os anos fazem o dia da igreja perseguida, mas na verdade é todos os dias. Mas eles tiram um dia do ano para juntar igrejas ao redor do mundo, para que estejam intercedendo, para que estejam orando e levantando as suas ofertas para estar contribuindo. Eles fizeram isso no domingo passado, dia 4. Nós preferimos fazer no dia de hoje e aproveitamos a semana para estar compartilhando aí com os irmãos mensagens a respeito da igreja perseguida. Mas continuemos orando, continuemos intercedendo. Nós temos um irmão que está num país onde a igreja é perseguida. Ainda não está figurando nos níveis mais extremos, mas lá também há perseguição. Eu compartilhei aqui com os irmãos que uma missionária foi expulsa do país porque descobriram que ela estava lá para pregar o evangelho. Então ela foi expulsa, ela não pode mais voltar naquele país. Oremos pela vida do nosso pastor Rodrigo e da irmã Marina para que o Senhor continue guardando eles.
fortalecendo e direcionando a vida deles, assim como tantos outros que também devem estar lá, fazendo esse trabalho, não só ali, mas em todos os outros países que fazem parte ali daquela região, principalmente aonde o evangelho ele é mais perseguido. Para que Deus realmente continue fortalecendo a vida desses irmãos. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te engrandecemos mais uma vez pela tua palavra. Palavra bendita, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração. Hoje, ó Deus, nós meditamos e refletimos aqui sobre a vida, ó Pai, de irmãos e irmãs que são perseguidos por causa da sua fé. Mas isso não é uma novidade, isso é uma certeza, pois o Senhor assim revelou na tua palavra. O próprio Jesus disse, os teus apóstolos, que sofreram perseguições e muitos foram ali cruelmente mortos. E hoje ainda há, ó Deus, em muitos lugares do mundo, irmãos e irmãs que estão, ó Deus, perdendo suas vidas por causa da sua fé em Cristo. Mas na verdade nós entendemos que elas estão ali cumprindo com o seu papel e o teu propósito, levando, ó Deus, a mensagem da salvação àqueles que precisam e necessitam. Por isso nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue ali, direcionando a vida deles, fortalecendo, ó Pai, dando-lhes, ó Pai, como foi orado aqui, ó Deus, pelos apóstolos na igreja, intrepidez na pregação da tua palavra, e que o Senhor continue operando sinais e maravilhas, para que, ó Deus, o teu nome seja exaltado, engrandecido, e as pessoas possam reconhecer que só tu és Deus, e somente em Jesus há salvação. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Antes de nós passarmos para os avisos, eu queria chamar aqui à frente a irmã Edi. Ela tem um testemunho a compartilhar com a igreja. Boa noite, irmãos. O Salmo 126, versículo 3, fala assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Os irmãos sabem que eu passei uns momentos meio difíceis aí, né, desde o começo do ano. Umas coisas aconteceram, problemas de saúde, o pastor orou por mim aqui durante o período de intercessão. Eu tive muita fraqueza muscular, mais na perna direita, no braço direito, muito tremor, e já não estava nem assinando mais como era a minha assinatura no banco, o cheque estava voltando. E eu resolvi consultar um neurologista. E na primeira consulta que eu tive com ele, fez muitos testes, fiquei quase uma hora, aliás, mais de uma hora no consultório. E no final ele já deu o diagnóstico. Você está com a doença de Parkinson. Eu tremi mais ainda, né? Meu braço já estava tremendo. Mas aí algumas pessoas me deram a sugestão de ver uma outra opinião, consultar outro neurologista. Eu fui em outro neurologista, isso foi em final de março, que eu fui no primeiro. 12 de abril eu fui no segundo. Tinha consulta só para agosto, mas depois eu fiquei na lista de espera. No dia seguinte a secretária me ligou. Então eu já fui atendida logo. Ele não fechou o diagnóstico na primeira consulta, fez de novo os outros testes, que o outro já tinha feito e tal. E ele falou, eu não vou fechar antes de um exame que eu vou pedir para você fazer. E custou para eu poder fazer esse exame, dependendo de convênio, aprovar. E finalmente fiz o exame. Segunda-feira agora, passada, eu levei para esse médico e eu não estou com doença de Parkinson.
O meu problema o meu cérebro está tanto do lado direito, aliás, mais no lado direito do que do esquerdo, por isso que eu sinto mais a perna direita e o braço direito. Eu estou com falta de um hormônio neurotransmissor que tem no cérebro e é responsável pelos movimentos que a gente faz, os músculos fazem os movimentos, por isso que a minha perna ficou musculatura muito fraca. E esse neurotransmissor chamado dopamina, eu estou precisando de repor esse neurotransmissor aí, esse hormônio. Então, eu estou muito alegre, dando graças a Deus, agradecendo as orações dos irmãos. E realmente muitas coisas Deus faz por nós, tem feito por nós, e nós temos que estar alegres por isso e agradecidos. Eu agradeço as orações dos irmãos, sei que todos oraram bastante, e eu sou muito grata a Deus por tudo. Obrigada, irmãos. Que bênção, né, irmãos? Em meio a tantas notícias, Deus tem nos agraciado também aí com as maravilhas que Ele faz em favor da tua igreja e do teu povo. Nós somos gratos a Deus por isso, pela oração de cada um. Nós estamos aí sempre intercedendo e orando. Estivemos orando pela vida da irmã Edi, estamos intercedendo pela vida do nosso irmão Lúcio, da irmã Neuza. Que Deus continue manifestando e cumprindo com a vontade e o propósito dele. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã. Ó Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela tua fidelidade, ó Deus, e a tua misericórdia estendida sobre a vida da tua serva. O Senhor, ó Deus, que no teu mais alto e sublime trono se inclina para ouvir o nosso clamor. E, ó Deus, nós oramos aqui, ó Deus, intercedendo pela vida da nossa irmã Edi, e o Senhor, ó Deus, operou. Pedimos que o Senhor continue, ó Deus, manifestando, ó Pai, da tua graça e do teu amor sobre a vida da tua serva, ó Pai, fortalecendo, ó Pai, o seu corpo, ó Deus, dando a ela, ó Pai, o refrigério que ela tem buscado diante do Senhor, ó Pai, para que, ó Deus, seja regularizado este hormônio no seu organismo, ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos isso diante de Ti. E continuamos intercedendo também pela vida do nosso irmão Lúcio, ó Deus, que o Senhor também continue, ó Deus, abençoando o teu servo, continue fortalecendo, ó Deus, ó Pai, que durante todo esse processo que ele está passando, ó Pai, o Senhor ali esteja manifestando, ó Pai, do teu amor, a tua graça e misericórdia, ó Deus, e o desejo do nosso coração é vê-lo plenamente curado e restaurado diante do Senhor, ó Pai. E, ó Deus, nós oramos por isso, ó Deus, e clamamos para que o Senhor intervenha, ó Pai, em favor da vida do teu servo, ó Deus, e também de toda a sua casa e toda a sua família, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Só alguns recados rápidos. Como eu falei na semana passada, no próximo domingo, nós vamos ter aqui uma IBD, onde nós vamos ter presente aqui o pastor Luiz César. Como eu disse, ele é o atual presidente aí da nossa denominação. E ele quer vir aqui conhecer a igreja, conhecer o trabalho. Ele ainda não esteve aqui, vai estar nessa região durante esse mês de junho agora. E aí está visitando algumas igrejas. O pastor Jonathan entrou em contato comigo, perguntando se teria algum dia que ele pudesse vir aqui. E aí, é claro, ele só tinha uma data ali já na agenda aberta, que seria o dia 18, no domingo pela manhã. Então eu convido os irmãos a estarem aqui conosco no próximo domingo, pela manhã, para estar participando dessa escola bíblica. E aí nós vamos participar também aí de um café que vai começar às 8h30. A gente depois vai colocar no grupo para ver que cada um pode contribuir. Que o café a gente faz aqui, né, irmã Neuza? O café não se preocupa, que a gente faz aqui na igreja. A gente só vai pedir para que os irmãos possam trazer um bolo, uma bolacha, trazer também um leite, para que a gente possa então ter um momento de comunhão aqui e depois ter um tempo aqui também de reflexão na palavra do Senhor, tá bom? Lembrando também que no dia 24 de junho, que seria o encontro das mulheres, vai ser o chá de bebê da Manuela. Está chegando, né, Patrícia? Está chegando aí, irmãos. Logo, logo vai vir aí a irmã da Sofia, a Manuela. Então, sábado, dia 24, às 18 horas, vai ser aqui na igreja. Os convites é só pegar com a irmã Marta ou com a irmã Luciana, se você ainda não pegou, tá bom? E lembrando dos nossos grupos de discipulado que acontecem durante a semana e também
dos nossos podcasts, irmãos. Eu tenho colocado ali com essa série de podcasts, Vida Transformada, e nessa quarta-feira eu vou estar falando sobre casamento à luz da Bíblia. Então, para você que já é casado, para você que está pensando em casar, eu recomendo você que ouça esse podcast, porque tem ali todas as diretrizes e orientações sobre o que é um casamento à luz da palavra de Deus. São pequenos áudios que eu tenho gravado ali, compartilhado através do canal do YouTube da igreja, onde você pode estar ouvindo e também compartilhando isso com outras pessoas. Hoje, irmãos, nós estamos com 167 inscritos no canal. A meta é conseguir chegar até 200 e daí para mais. Então nos ajude compartilhando aí com as suas redes de contatos, nas suas redes sociais, para que a gente continue proclamando e anunciando a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar e agradecer a Deus esse tempo que nós passamos aqui e que o Senhor nos deu uma semana abençoada. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, louvamos o teu nome por este culto, ó Deus, por todo o tempo que nós passamos aqui, ó Pai, tão pouco tempo, mais um tempo, ó Deus, agraciado pelo Senhor, aonde o Senhor tem, ó Deus, manifestado da tua presença aqui em nosso meio, através da unção e direção do teu Espírito Santo, em tudo o que nós fazemos, desde o momento em que nós iniciamos este culto, até o momento, ó Pai, em que nós o finalizamos. Mas a grande verdade, ó Pai, é que o culto é a nossa vida diante do teu altar. Portanto, ó Pai, aqui não é apenas um momento, mas sim, ó Deus, é apenas uma expressão do que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. E que a cada dia, ó Pai, nós realmente possamos oferecer a nossa vida diante do Senhor como um culto, ó Pai, santo e agradável na tua presença. E que o Senhor nos conceda uma semana abençoada, ó Deus, diante do Senhor. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença do Senhor.